Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Então você que nos acompanha aí pelo PTV, toda a cidade de Poços de Caldas, região, Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Nós estaremos aí próximo final de semana no congresso e não existe vaga mais, já está hiperlotado o hotel também. Hoje nós temos aí, pela graça e a misericórdia do Senhor, e um grande privilégio de lotar o hotel só com a nossa equipe. Tá bom? Não existe vaga nenhuma, mas não tem como. Agora eu não sei aí com a apóstolo, está dizendo vocês é de Poços de Caldas, porque o auditório também não é como a gente fazia antigamente, que nós recebíamos pessoas da cidade. Inclusive nós fazíamos um trabalho na cidade para divulgar o congresso, e nós recebíamos muitas pessoas de várias igrejas, e tem muitos irmãos em Poços de Caldas que participaram do nosso congresso. Mas hoje, graças a Deus, está tudo. Agora há pouco eu até estava reunido com o pessoal da ornamentação, e o auditório já não cabe mais. Só de criança está indo mais de 100 crianças, porque o nosso congresso é um congresso para a família, tá? Então tem um congressinho de criança, e algo assim que é impactante, né? Então graças a Deus por tudo isso que está acontecendo, né? E claro que a tendência é melhorar a cada ano, porque quem anda na presença de Deus, ele é como a luz da aurora. Ele nasce ali, né, timidozinho, e vai tomando aquela dimensão, até chegar na presença do Senhor. Ele não acende e apaga, acende e apaga, acende e apaga. Não existe isso. Para quem anda na presença de Deus, não tem como acontecer isso. Por quê? Ele está em contato com o Senhor todos os dias. E como que nós podemos entrar em contato com Deus? Primeiro, através da oração. Essas orações que nós fazemos aqui para começar o culto, para terminar o culto, ou no meio do culto, são orações. Elas são válidas? Claro que elas são válidas. Mas a oração individual, aquilo que você faz com Deus, a tua vida com Deus, aquele tempo que você tem com Deus todos os dias, aquilo ali que vai fazer a tua luz brilhar intensamente. Do contrário, ela brilha, apaga, brilha, dali um pouquinho ela dá aquela apagada, agora ele volta para as trevas. Porque as trevas apagou a luz, começou a ficar, né, bem fraquinha, as trevas já começam a engrandecer na tua vida. Isso é um perigo muito grande. Significa que Satanás já está bem presente na tua vida. E ele vai voltar 7 vezes, com 7 demônios, pior do que ela. Você já viu o estado de uma pessoa desviada? Você já viu ou não? Lugar nenhum na Bíblia contempla o desviado. Lugar nenhum. A Bíblia fala que o desviado, o nome dele é escrito na areia. Ou seja, ele deixa de estar escrito no livro da vida e passa a ser escrito na areia. Quando você escreve alguma coisa na areia, qualquer ventinho apaga. Não apaga? Qualquer coisa. Tenta fazer essa experiência. Tudo que a Bíblia faz, se você estiver próximo, tenta fazer. Pega um pouco de areia. Não precisa ir à praia, não. Pega lá na tua casa, tem um pouquinho de areia. Escreve alguma coisa na areia. Deixa ali. Dependendo do dia, dali a 5 minutos já apagou aquilo, porque o vento. Porque o desviado, ele não é tratado bem na Bíblia. Primeiro, ele está desonrando o nome do Senhor. É um dos piores pecados que existe. É tido como traidor. Você gosta de pessoas traidoras? Quem gosta? Daquelas pessoas, por exemplo, que falam bem de você, dali um pouquinho começa
trair. Você gosta disso? Deus também não. O sentimento que nós temos é o sentimento que Deus tem. Deus tem sentimento de amor, de tristeza, de alegria, de felicidade e assim por diante. Porque parece que nós somos acima de Deus. Nós temos sentimento e Deus não. Deus só criou o sentimento em nós, mas Ele não tem sentimento. Se Deus não tem sentimento, Ele não pode dizer que Ele te ama. Se Deus não tivesse sentimento, Ele não poderia dizer assim: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Deus não tivesse sentimento, em vários lugares na Bíblia fala que Deus ficou triste com aquela situação. Aí nós achamos que Deus não tem sentimento, a gente faz o que quer. Uma pessoa que acha que Deus não tem sentimento é uma pessoa que está com sentimento perturbado. Isso é perigoso. Foi aquilo que eu falei ontem. Aí nós estamos diante aí de um, sei lá, de um sociopata, de um psicopata, que ela não tem sentimento mais. Então ela acha que Deus também não tem sentimento. Eu posso fazer o que eu quiser, que Deus, ele não tem reação. Deus tem reação. Diga: Deus pode entristecer comigo. E isso é ruim. Isso é ruim. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nosso relacionamento com Deus é um relacionamento, ou deveria ser, bem estreito. Aquilo que eu vou fazer, por exemplo, quando você ama alguém, e às vezes tem uma possibilidade de falar alguma coisa, ou de fazer alguma coisa, você pensa várias vezes, para não ofender aquela pessoa. Com Deus é a mesma coisa. Nós achamos que não tem problema nenhum. A gente pode falar o que dá na cabeça, pode pensar, pode agir, que Deus não tem reação. Tem, Ele vai ter uma reação individual para contigo. Isso é para todo ser humano, não é só para quem está dentro da igreja, não. Todo mundo. Tá bom? Então, tomemos cuidado com isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu passar aqui para você alguma coisa. Eu gostaria que vocês repetissem aí, bem forte. Quem pode falar? Não é gritar, mas falar alto. Uma coisa é falar alto, outra coisa é gritar. Por que eu falo que tem pessoas? Tem gente que não fala alto, ele fala assim, paz. Ele fala para dentro. Ele não fala, ele engole a palavra. Isso é a timidez também que precisa ser liberto. Tá bom? Mas repita comigo, diga: a função da palavra de Deus, em nós. Diga: quanto antes eu conhecer a palavra de Deus e andar no seu caminho, mais eu vou evitar as tragédias. Então, quanto antes eu conhecer a palavra de Deus, mais eu vou evitar tragédias. Porque as decisões que eu preciso tomar, como que eu sei que vai dar certo aquilo? Todos nós, não é só jovem, nós precisamos estar tomando decisões. Às vezes, existem decisões, por exemplo, que mais longa. Claro que não é todo dia que você vai tomar essa decisão, mas existe período na tua vida que você tem que tomar uma decisão, e essa decisão pode ser uma decisão que vai complicar a tua vida enquanto você estiver aqui na terra. Então, como saber se aquela decisão que eu vou tomar, ela é correta, se vai trazer algum benefício, se vai ter algum problema?
Então a palavra de Deus ensina tudo isso. Então vamos ver algumas coisas na palavra de Deus aqui. Diga primeiro, ela é lâmpada para o meu caminho. Está lá em Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a pessoa que ela não é dirigida pela palavra de Deus, ela está andando em trevas, está andando na escuridão. A possibilidade de dar errada é altíssima. Essa palavra de Deus, ela é atrasada. A palavra de Deus está à frente de tudo que você possa aprender, tudo que você possa imaginar. A palavra de Deus está aí milhares de anos à frente. Então, se eu não tomar decisões mediante a palavra de Deus, a possibilidade de dar errada é muito alta. Apóstolo, mas eu não conheço a palavra de Deus. Então, a Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, desde que você chega à igreja, você tem uns cultos normais, mas ela tem ali um pré-encontro, ela tem ali um encontro, ela tem um pós-encontro, tem escola de líder nível 1, tem reencontro, escola de líder nível 2, e nós temos nossos congressos, nossos acampamentos, nossas conferências, que a palavra de Deus é um intensivão. Então, se eu não estiver andando na palavra de Deus, tomando decisões pela palavra de Deus, eu estarei no escuro, nas trevas. Porque a palavra de Deus, ela divide luz e trevas. Ou seja, se eu não estiver sendo conduzido pela palavra de Deus, eu estou recebendo orientações demoníacas. E aí? Quem vai arcar com as consequências? Quem tomou a decisão errada. Por exemplo, você jovem, o que você olha para a tua vida profissional? Eu posso sair, não tem problema nenhum, não, tem sim. Por enquanto você está recebendo lá do seu papai e da mamãe, você chega em casa, tem comida, tem um chuveirinho para você tomar banho, tem uma cama para você dormir, tem lá um lanche, mas um dia isso acaba. O que você vai fazer? Se eu tomar decisões nessa área, eu comprometo todo o meu futuro. Outra decisão importantíssima na vida sentimental. Se eu tomar uma decisão errada, eu posso comprometer até a eternidade. Por exemplo, eu faço um casamento com uma pessoa fora do propósito de Deus. O diabo vai usar aquela pessoa praticamente, sei lá, se é diariamente ou todo dia, para me tirar da presença de Deus. Porque a palavra de Deus, ela diz que não pode ter comunhão entre luz e trevas. Então, se eu, por isso que, lembra a nossa introdução aqui? Quanto mais cedo ou quanto antes eu estiver sendo conduzido pela palavra de Deus, mais eu vou evitar tragédias. Então, eu estarei diante de uma sentença. Aquela pessoa sempre vai estar sendo usada pelo maligno para me tirar da presença de Deus. Então, as pessoas aqui que convivem com ímpios, sabem o que eu estou falando. Nós vamos fazer tudo. Então, nós podemos evitar isso. Como que nós podemos evitar isso? Fazendo escolha certa pela palavra de Deus.
Depois que casa, mesmo dentro da igreja, o que vai manter o nosso casamento saudável é a palavra de Deus. Do contrário, o inimigo vai trabalhar para que não seja bem sucedido aquele casal. E ele vai fazer tudo para tirar aquela família da presença de Deus. Tudo. Então, diga, luz para os meus pés é a tua palavra e lâmpada para os meus caminhos. Salmo 119. Diga, tomar decisões corretas. Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao final dele é caminho da morte. Então, como que eu sei aquela decisão que eu tomei, se ela vai dar certa? Que a gente tem que ter certeza, né? Por exemplo, para eu ir para um determinado local, você não sai assim de uma forma aleatória. Eu estou andando aqui, eu não sei para onde eu vou. Porque você é tido como louco. Não, você tem que saber para onde vai. Tem ou não tem? Tem. Diga, eu preciso saber para onde eu vou. Isso é o natural. Imagina com relação à tua vida. Você está andando aqui, não sabe para onde vai, se vai dar certo, se não vai. Eu tenho que ter certeza. Então, aquela escolha que eu tive, como eu tenho certeza se vai dar certo? A palavra de Deus te orienta. Quando você permite isso, porque Deus não vai ficar teimando com você. Não, Ele te orienta por aqui. Você quer ir por aqui, problema é teu. Você vai arcar com as consequências. Então, há escolhas que eu faço que parece direito, que parece maravilhoso, mas são escolhas que me levam à morte. E a gente tem uma vida só. Nós precisamos ter escolhas mediante a palavra. Terceiro, evita a infelicidade. Apóstolo, eu tenho uma vida infeliz, porque você escolheu aquilo. Você escolheu a infelicidade. A infelicidade é da mesma família da desgraça, da tragédia e outros parentescos que tem. Então vamos lá na palavra de Deus. Salmo 119, 2. Felizes são os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. É bem definido, não é? Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Eles são felizes. Não é? Eles não são felizes porque eles estão guardando, eles obedecem, porque eles vão conviver com a felicidade. Apóstolo, mas a minha vida era infeliz. Mas você vem à igreja, mas não anda pela palavra de Deus. Então você é um infeliz. Outro versículo que fala da felicidade. Felizes os que não praticam mal, os que andam nos caminhos de Deus. Salmo 119, 103. Vou repetir. Felizes os que não praticam mal, os que andam nos caminhos de Deus. Então, quando a pessoa pratica o mal, ela vai ter consequência. Vai ou não vai? Vai ter consequência do mal. Apóstolo, eu gosto de fazer mal às pessoas. Então, você vai receber o mal. Eu gosto de falar mal das pessoas, eu gosto de caluniar, você vai receber o mal. Você pode ver que o mal, ele convive na tua mente. A todo momento você fala, alguém está falando mal de mim. Eu acho que aquela pessoa, ela está pensando mal de mim, porque você convive com aquilo. Aquilo lá está enraizado na sua vida, porque você faz isso.
O dia que você parar de falar mal das pessoas, pode ter certeza que você vai conviver com bem. Você vai ser feliz. Porque a pessoa que fala mal do outro é uma pessoa infeliz. Muito infeliz. Das pessoas mais infelizes que existe. Porque ela fala mal do outro. Ela convive numa perturbação terrível. Pessoas assim, ela tem dificuldade para dormir, para conviver, nas convivências, porque ela acha que sempre alguém está querendo o mal dela. Porque ela vive debaixo dessa escravidão. E esse mal aqui é mal do maligno. Ela olha e fala, olha, alguém está falando mal de mim. Porque ela vive naquilo. Ela pensa naquilo, ela acha. Eu vou dar uma olhada aqui nas redes sociais para ver se alguém está falando mal de mim. E ela começa, parece que ter aquela sensação que alguém está preparando mal. Porque ela também está dentro disso. Mas a palavra de Deus é o contrário, né? Felizes os que não praticam o mal, os que andam nos caminhos de Deus. Salmo 119, 30. Eu escolhi o caminho da felicidade e tenho dado atenção às tuas ordens. Diga, eu escolhi, ou eu escolho o caminho da felicidade. Talvez você vive uma vida infeliz, né? O apóstolo, mas a gente consegue ser feliz a todo tempo? Depende. O nível de espiritualidade que você está vivendo. E quando eu falo espiritualidade, eu estou falando de Bíblia. Não estou falando de espiritualidade, né, que a gente encontra por aí no espaço. O que é espiritual? É aquilo que não é material. Então, quando eu entro no mundo espiritual, se eu não entro através de Jesus, eu estou entrando no mundo perigoso. Eu posso ser infectado por demônios, por pensamentos demoníacos, por direções demoníacas. Então, quando eu entro no mundo espiritual, eu entro através de Jesus Cristo. Por isso que ele é a porta. Lá em João 10, ele diz, eu sou a porta. Quem não entra por esse caminho, está entrando no mundo perigoso. Aí você vai ter pensamento de morte, pensamento de destruição e muitas outras coisas que vão estar envolvidas na tua vida. Então nós podemos evitar isso. Podemos ou não podemos? Diga, eu escolhi o caminho da felicidade e tenho dado atenção às tuas ordens. Quarto, ter uma vida pura. Salmo 119, 9. Como pode o jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer os mandamentos do Senhor. Você sabe o que significa pureza na vida? A pureza na vida evita você entrar no mundo perverso, principalmente na vida sexual, no mundo sujo, no mundo cruel, que pode trazer consequências para você até a morte. Você vê que sempre Deus está nos orientando porque Ele quer o nosso bem. Então a pessoa que entra na vida sexual de uma forma errada, ela também, no casamento, ela vai ter problemas seríssimos. Porque tem gente que pensa que o casamento acaba isso. Não, após só a gente casar, que esse negócio da vida minha sexual errada, não acaba nada. O espírito maligno, ele migra para o casamento. Aí começa um pensando que está traindo o outro, né? E umas consequências assim cruéis. Então, como que nós podemos manter uma vida pura? É só obedecer os teus mandamentos. Eu começo a andar no caminho do Senhor, para evitar as tragédias.
Então, Deus quer o nosso bem. Deus quer que nós vivamos bem. Deus quer que nós tenhamos felicidade. Deus não deseja infelicidade para ninguém. É você que busca isso daí. A infelicidade, ela está lá na área das trevas. Então, toda pessoa infeliz, sempre ela quer prejudicar o outro. Sempre. E ela sempre trabalha com isso. Alguém quer me prejudicar. Então, ela sempre está lá. Alguém está querendo me prejudicar. E, ao mesmo tempo, eu vou fazer tudo para eu prejudicar alguém. Sempre ela está naquela coisa. Porque ela vive dentro daquele círculo de demônios. Então, é uma pessoa infeliz. Diga, mas eu escolhi o caminho da felicidade e tenho dado atenção às tuas ordens. Amém? Então, andar, né? Caminho da felicidade, no caminho da pureza, no caminho da responsabilidade, no caminho da fidelidade. Quem vai ganhar com isso? Você. Você. Mesmo que as pessoas estão querendo o mal seu, mas você não é do mal, aquilo aí não vai te atrair. Apóstolo, mas mesmo eu fazendo bem, existem pessoas que vão trazer o mal. Não, o bem vai sair de mim. Amém? Então, se tiver trevas lá, o que vai acontecer? A luz minha vai acabar com as trevas ali. Não vai pensar que você vai ser atraído pela maldade. Quem é atraído pela maldade é porque vive na vida de maldade. Aquilo que se planta, colhe. Essa é libertação. É uma libertação que é lá em Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Apóstolo, como que eu posso sujeitar a Deus? Eu vou ficar pensando nele todo dia, toda hora. Não é assim. É andar em obediência à palavra dele. Então, quando eu ando em obediência à palavra de Deus, eu estou sujeitando a Deus e ao mesmo tempo resistindo ao diabo. Então, quando eu sujeito, quando eu falo, eu vou deixar a minha vida agora, vai ser dirigida pela palavra de Deus. Eu estou sujeitando a Deus e resistindo ao diabo. Não precisa você ficar brigando com o diabo. Sai de mim, capeta, sai, não precisa fazer isso. Começa a andar pela palavra de Deus. Você está lá andando na luz. Para aquelas perturbações. Alguém está falando mal de mim. Alguém está querendo mal para mim. Por quê? Você está dentro daquele círculo do maligno. São pessoas infelizes. Pessoas infelizes, elas têm uma dificuldade muito grande para conviver com o outro. Porque ela acha, não, essa pessoa aqui, ela está querendo o meu mal. Ela quer a minha amizade porque ela está interessada na minha amizade. Então, a mente dessa pessoa é uma mente totalmente maligna. Por quê? Ela também faz isso. Ela, é o mundo que ela vive. É um problema sério isso. Sério. Elas acham que não tem ninguém que faz o bem, todo mundo é traíra, todo mundo é ruim. Essas pessoas têm uma dificuldade muito grande, né? Geralmente elas gostam de viver isoladas. Ela olha para ele e fala assim, ele está olhando para mim porque ele está pensando mal de mim. Ou posso existe isso? Mas escolha o caminho da felicidade, da alegria. O Senhor tem isso para nós. Tem ou não tem? Tem. Caminho da felicidade. Por isso que quem ouviu o Web Rádio hoje, né, nós pegamos até esse versículo de 1 João 2,14, segunda parte. Jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece. Diga, eu escolhi a palavra de Deus para dirigir a minha vida e ela permanece em mim.
Aí ele termina, e vocês venceram o maligno, venceram o mal. Quando eu ando fora disso, eu estou no caminho do maligno. Não tem como dar certo. Não tem como. Por isso que você só ouve tragédia por aí. Fica sabendo de tragédia, de confusão. É jovem, né? Novo, querendo morrer, com depressão. Querendo morrer, nem começou a viver. Porque eles estão debaixo da morte, do mundo mal. Então deixa a palavra de Deus conduzir a tua vida. Tá bom? Eu deixo essa palavra com vocês aqui também, para todos vocês que acompanham pelo PTV.